Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo virtual do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, o espírito César Augusto Meleiro. Tá? Nós estamos no capítulo 24, falando sobre a visita do Sukarno. Né? Sukarno é aquele chefe de falange, né? Uma grande organização voltada ao mal, e que, após ser visitado nos seus próprios domínios, né, quando os espíritos amigos foram visitá-lo, para falar a ele, para citar um nome, eles fizeram toda aquela trajetória só para citar um nome, a Berenice, que era a mãezinha dele numa outra encarnação, né, na última encarnação dele, pelo que tudo indica, né. E aí, esse espírito, cansado de ver os seus empregados, vamos dizer assim, né? Aqueles assalariados dele, serem socorridos na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, ele resolveu ele próprio vir à reunião mediúnica. Né? Então, nós começamos a falar na semana passada justamente a respeito disso, da conversa que na época nós tivemos com ele, né? Eu era o doutrinador naquela oportunidade, né? E nós conversamos com esse espírito, e aqui nós estamos em meio a essa conversa, tá bom, pessoal? Então, só para localizar vocês aí, ok? Então, continuando, né? Deixa eu só ver aqui onde exatamente a gente parou aqui. Tá, já achei aqui. No meu livro aqui na página 105, né? O comunicante não entendia por que aceitava. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, não, isso aqui já foi, peraí. Ah, tá, aqui ó, já lembrei aqui. Tá? Então, porque assim, pessoal, eu falei para vocês na semana passada, né? Eu ficava orando por ele o tempo todo, né? Eu ficava orando por ele. E ele acabou sendo incomodado, vamos dizer assim, com os meus pensamentos, né? Que eu ficava o tempo todo argumentando em favor da pessoa e tal, né? E no caso a Solange, ou Osmar, né? E ficava o tempo todo mentalizando esse espírito, né? Então eu percebi que ele começou a ficar comigo o dia inteiro. Isso foram alguns dias, né? E eu percebi que haveria essa comunicação, né? O comunicante não entendia porque aceitava o diálogo, conquanto tivesse desejo de destruir todos que ali estavam. Sentia-se manietado, contido. Por essa ousadia, não, pessoal, eu falei para vocês, ele não tinha começado a falar ainda, né? Eu estava na introdução da coisa, né? Então aqui, ó, acho que eu já achei aqui. Desculpa aí, pessoal. Ai, ai. O médium começou a sentir os efeitos da sua aproximação. Conquanto ele não soubesse, já estava ela ligada durante todo o dia. O poderoso auxílio da espiritualidade maior se fez presente, no sentido de conter-lhe a violência e a impetuosidade. A psicosfera do recinto tornou-se pesada e asfixiante, envolvendo a todo o grupo encarnado conforme a sensibilidade de cada um. Que é o que acontece, né? Esses espíritos, eles criam uma atmosfera de muita energia deletéria, tá? Por isso que o grupo tem que estar muito bem preparado,
tem que as pessoas se prepararem bem antes da reunião para vencerem essas forças deletérias. Porque o lado que for mais forte vence, né? A gente tem que receber o impacto dessas vibrações, mas estarmos bem munidos de vibrações boas, para envolvê-lo com as nossas vibrações. Tá? A importância da leitura, da oração constante, né? Nos dias que antecedem a reunião mediúnica. Tá? A gente vai meio que acumulando essa força positiva, que na hora será fundamental. Né? O dirigente da reunião, notando-lhe a presença junto à médium, incentivou-o com brandura. Fale conosco, meu irmão. Sabemos que você está aí. Você é muito bem-vindo. Venha em nome de Jesus. Né? A gente costuma falar assim, quando a gente percebe os primeiros sinais da comunicação, até para estimular o médium para que ele mais facilmente ele realmente dê passividade, né? Principalmente quando é um médium iniciante que precisa desse estímulo, né? Isso facilita muito o processo de comunicação, né? Isso não fere de modo algum a espontaneidade da comunicação, que Allan Kardec fala, né? Muitos autores falam da necessidade de espontaneidade na comunicação. Isso não fere a espontaneidade. Isso não é uma evocação, como poderiam acreditar muitos. Evocação é diferente. Evocação, quando eu falo assim, eu peço então que o espírito de fulano de tal venha aqui. Isso a gente não faz, tá? Essa evocação, né? Embora até digam que em algumas situações pode até ser útil. Allan Kardec, ele frequentemente utilizava a evocação, né? Mas não é o caso aqui. A gente simplesmente ajuda, estimula para que a comunicação se dê mais facilmente para o espírito que já está ali, né? Na verdade, já está sendo percebido, né? Então, apossando-se das faculdades mediúnicas e com respiração estertorosa e rouquenha, protestou: Quem me chama? Quem se atreve a chamar-me? Quem se atreve? Disse ele com voz colérica. Seja bem-vindo, meu irmão, somos amigos. Eu não tenho amigos, tenho subordinados, pois tem a nós. Né? A Tânia colocou, de certo modo, facilita o acoplamento. Né? Então, é isso aí. Né? É um estímulo, né? Acaba funcionando como um efeito sugestivo, né? Que facilita aí esse acoplamento do espírito com o médium. Né? Então, o comunicante não entendia por que aceitava o diálogo, conquanto tivesse desejo de destruir a todos que ali estavam. Sentia-se manietado, contido. Então aqui ele não entendia por que ele aceitava o diálogo, porque ele estava sendo conduzido por forças superiores às dele. O que é natural, porque ele estava sendo envolto ali por um grupo de espíritos que estava preparando esse evento, esse momento, e ele não estava percebendo, ele só sentia que ele não tinha o domínio pleno das suas próprias condições. Né? Esse sentir-se manietado tem a ver com os próprios controles do médium. Às vezes o espírito fala assim, eu estou amarrado aqui, me desamarra. Na verdade ele não está amarrado, né? Ele não está amarrado, propriamente amarrado, tá? Ele se sente amarrado, ele se sente manietado pelas forças psíquicas e perispirituais do médium. Por isso que o médium, aqui cabe um parênteses, né? O médium, ele tem que estar em melhor condição do que o espírito, tá? O médium, para auxiliar com segurança, o médium tem que estar melhor do que o espírito, para ele exercer um controle sobre o espírito, um controle moral, um controle, um filtro, para ele exercer um controle físico ali sobre o espírito, tá? O médium, ele tem que ser como se fosse uma mesa de cirurgia. Os espíritos vão operar ali o necessitado e a mesa de cirurgia é o médium. É uma imagem que eles usam. A mesa de cirurgia é o médium.
A mesa tem que estar firme, tem que dar segurança. E a segurança na comunicação é o equilíbrio do médium. Ele vai falar a agressividade do espírito, a revolta do espírito, ele vai expressar os sentimentos do espírito, mas ele não vai ficar batendo na mesa, não vai ficar dando aqueles berros, aquelas coisas. Pode até elevar a voz, e tudo bem. Né? Pode até berrar, berrar até pode, né? Dentro de certos limites, vamos dizer assim, dependendo de onde a gente está. Né? São coisas que o médium pode se permitir ou não. Né? Mas ele usar de agressividade, né? Bater em alguém que está aplicando passe nele, ou na pessoa que está do lado, dar murro na pessoa do lado, jamais, pessoal. O médium tem que ter o equilíbrio para não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Para que isso o médium contenha, ele tem que estar melhor do que o comunicante. Como assim? Ora, se o espírito é acostumado a falar palavrão, acostumado a falar palavras chulas, se o médium também é acostumado a fazer isso, então os dois estão no mesmo nível. Se o espírito... É um trem passando aqui. Então o trem está passando aqui, tá? Deixa eu esperar o trem passar. Então, se o espírito é muito agressivo, o médium tem que fazer o esforço diário por ser menos agressivo. Por isso que a reforma interior é tão importante para os médiuns, para que ele se distinga dos necessitados. Tá? Porque ele vai poder ajudar mais e mais os necessitados, quanto melhor ele for como pessoa. Porque ele filtra a comunicação, ele dá segurança, né? Ele dá a condição ideal para que os espíritos bem necessitados sejam auxiliados. Os seus fluidos são tão positivos, tão curativos, as energias que a gente acumula pelo hábito da oração, da leitura, da meditação, da visualização terapêutica, da caridade, da autodisciplina, que o espírito, quando ele se acopla a nós para se comunicar, ele vai sendo encharcado com as nossas vibrações positivas. Ao invés de nós absorvermos as energias deletérias dele, o que causaria prejuízos emocionais, físicos para nós é que envolvemos ele nas nossas vibrações. Olha a importância da moralidade do médium, da melhoria do médium, para a sua própria segurança. Porque o médium que não se cuida, ele entra muito facilmente na frequência do comunicante. Aí aumenta muito o risco de obsessão do médium. Porque ele se identifica muito com o espírito, ele passa a absorver as energias do espírito comunicante. Vocês entendem isso? Tá? Ok. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá? Tá, né? Ok. Então, por isso que o médium, né, ele tem que se preparar bem, né, ele tem que se melhorar, né, cada vez mais, para que ele possa ajudar mais com as suas energias, o grupo todo, né, tá? Tá dando para ouvir bem, né? Ok. Então vamos lá, pessoal. Então, o comunicante não entendia como é que ele aceitava o diálogo, né? É porque ele estava ali contido por uma série de fatores que ele não estava percebendo, né? Que estavam invisíveis a ele, né? Invisíveis a ele não estava percebendo, tá? Ok. Por essa ousadia, você pagará caro, disse o Espírito, falando para mim, né, no caso, o doutrinador. O doutrinador falava com mansidão e humildade. Sei que é muito poderoso. Como deve ter percebido, tenho pensado muito no Senhor. Tenho sido incomodado, é verdade, respondeu irônico. Como o senhor sabe, como o senhor sabe dos nossos sentimentos, sabe também que não queremos de maneira alguma prejudicar ninguém. Só desejamos o seu bem. O senhor sabe disso, porque tenho deixado isso muito claro. Eu ficava conversando com ele mentalmente, né? Ficava
argumentando, meio que conversando mesmo com ele mentalmente, né? Pedindo, né, que ele tivesse misericórdia e tal. Ia conversando com ele, né? Ia falando das possibilidades de melhoria para ele e tal. Percebendo a consideração e o respeito com que era tratado, o comunicante respondeu do alto da posição em que se julgava estar condescendente. Eu sei, mas os seus pedidos não têm procedência e, portanto, não serão deferidos. Né? A Rosarinho está perguntando, só médium equilibrado deve trabalhar? Não, não é que só o médium equilibrado deve trabalhar. O médium, a pessoa que seja médium, deve trabalhar para se equilibrar. Seria mais ou menos isso, viu, Rosarinho? Tá? O médium necessitado de trabalho, ele deve ir trabalhando para se equilibrar. Tá? Então, na verdade, assim, tem pessoas que não tem como escolher ou não escolher, assim, ela está dando passividade. Então, o esforço de se equilibrar deve ser concomitante às incorporações que ela está dando. Você entende? A pessoa já está incorporando aqui e ali, tem uma mediunidade até muito boa, só que precisa de mais estudo, de mais disciplina. A pessoa do médium precisa se equilibrar mais. Às vezes até precisa de tratamento, né? Traz alguns conflitos muito rudes dentro de si, porque não existe mediunidade desequilibrada, viu, pessoal? É uma outra coisa que a gente vai aprendendo, que não tem mediunidade desequilibrada. Tem pessoas desequilibradas. A mediunidade ela apenas vai facilitar a sintonia com os espíritos que se afinizam com o meu interior. Se eu trago dentro de mim muitos conflitos, então a minha mediunidade ela vai me sintonizar com espíritos com conflitos também, né? Ou que vão se aproveitar desse conflito. Tá? Então nós vamos com estudo e com a boa vontade, nós vamos nos equilibrando, né, juntamente com o trabalho. Né? Isso a gente teria que explicar de uma forma bastante detalhada aqui como é que funciona isso, né? E é um processo bastante dinâmico isso, né? Um processo bastante dinâmico. A gente teria que pegar um dia só para conversar sobre isso, né? Mas eu prefiro hoje em dia trabalhar teoria e prática juntos. Não ficar lá anos estudando para depois trabalhar, não. Eu tenho percebido que é mais produtivo quando a pessoa oferece o mínimo de condição para isso, porque às vezes ela não oferece esse mínimo. Ela está tão desequilibrada, que não tem condição nem de participar de um grupo, né? Então, assim, é diferente, né? Mas quando ela apresenta uma boa condição para participar, para ajudar, para receber ajuda, né? Ela vai recebendo ajuda e devagarzinho ela vai ajudando também. E ajudando ela vai sendo ajudada e assim um círculo virtuoso aí vai se formando, tá? Mas, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aí. A Tânia, uma coisa importante é o médium procurar compreender que os dias que antecedem a reunião, ou mesmo o dia da reunião, está sujeito às sensações inerentes ao atendimento. A dificuldade é que, por falta de maturidade, alguns pensam que a participação na reunião é algo prejudicial. Não compreendem que faz parte da assistência. Exatamente, Tânia. Às vezes a pessoa fala assim, e hoje eu não fui porque eu não estava bem, né? Não está bem. A pessoa não estava bem porque justamente ia ajudar uma pessoa que já estava ligado a ela. E a forma dela sentir aquela dorzinha, aquele mal-estar, aquele enjoo, aquela coisa diferente, era para chamar a atenção da pessoa que já tinha alguém ali necessitado junto com ela. Então, é por causa das ligações fluídicas, né, do espírito com o médium, que muitas vezes horas antes já estão realizando essas ligações, e também para chamar a nossa atenção. Tá? O que facilita as pessoas acreditarem até que estão com um espírito próximo, aí vai na reunião, assiste aquele espírito, aí a pessoa sente o alívio, puxa vida, ela é espiritual mesmo, né? A gente é difícil de acreditar nessas coisas, né, pessoal?
Ainda mais quando a gente é médium consciente, a gente precisa, às vezes, de muito tempo aí para você ir confiando mais que realmente o que você sente é espiritual, né? E a gente tem visto sensações as mais diversas, problemas os mais diversos, né? Sendo já de ordem espiritual, né? Qualquer sintoma, na verdade, físico, emocional, mental, pode ser causado espiritual, né? Espiritualmente, né? Então, é a melhor coisa, se você tem condição de ir na reunião mediúnica, vá. Você só não vai se não está conseguindo ficar de pé mesmo, sabe? Se a situação está tão complicada que você não tem condição. E olha, eu já tive situações de eu estar assim, passar o dia inteiro, a Rosana sabe, e a Rosana também já passou, mas situações assim da gente passar o dia inteiro mal. E à noite tinha reunião. Mas qual que é o meu pensamento? Eu tenho que ficar bom, eu tenho que ficar bom, porque à noite tem que ir na reunião. Eu tenho que ficar bom, porque à noite tem que ir na reunião. E tentando ali melhorar para ter condição de ir para a reunião. E aí os espíritos vão ajudando, né? Só mesmo quando a gente está muito mal, é que aí não tem condição, né? Mas fora disso, a gente deve ir até para melhorar, né? Tá? Senão a gente fica em casa. Aí fica em casa passando mal, pessoal. Aí vai passar mal a semana inteira, até a próxima reunião, tá? Então é melhor já ir de uma vez, já resolve o problema, né? Já volta melhor para casa e aí fica uma beleza, né? Tá? Então precisa tomar cuidado, viu, pessoal? Passou mal no dia da reunião, já lembra, opa, tem reunião hoje. Tem na reunião, tem que ir na reunião. Isso aqui provavelmente já não é meu. Provavelmente já não é meu, né? Então a gente, antes de procurar o médico, a não ser que seja uma coisa muito grave que você esteja sentindo, mas antes de qualquer coisa, já lembra que tem a reunião. Às vezes pede para alguém ali aplicar um passe, se for o caso, um familiar que pode ajudar, faz uma prece, né? Então vai ali tentando administrar, né? Mas lembra da reunião, né? Tá? Então vamos lá, continuando aqui, senão a gente não termina hoje, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, ele falou, eu sei, mas os seus pedidos não têm procedência e, portanto, não serão deferidos. Ele disse para mim, né? Para nós ali na reunião. Aí eu falei, ele deve ter prejudicado muito, não é verdade? Disse o doutrinador procurando entrar no assunto, né? Porque a gente tem que criar a empatia, né? Não adianta, pessoal, aqui vai uma dica para os doutrinadores, não adianta o espírito se comunicar e a gente falar para o espírito, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode ficar fazendo isso, você não pode fazer aquilo. Não adianta, pessoal, não adianta. A gente tem que usar de psicologia, tem que usar de tato, né? Primeira coisa que os doutrinadores têm que pensar é que a gente tem que diminuir a diferença entre o eu e o ele, né? Nós e ele. Não pode haver essa distância, nós e ele. Só tem que haver nós. Nós estamos com você, meu irmão. Quer dizer, só tem nós estamos juntos. Nós queremos o seu bem. Não tem você e nós, tem nós todos. Somos todos necessitados, todos precisamos de ajuda, todos. Então nós estamos aqui para te ajudar. Não queremos te atrapalhar, você nos desculpe e tal. Então isso são formas verbais que a gente vai aprendendo. Por exemplo, a gente nunca falar que o espírito tem que fazer, que ele deve, que ele não deve, que ele... Jamais. Espírito nessa condição, a gente não pode nunca. Você quer perder um diálogo logo no começo? É falar, meu irmão, você tem que parar de fazer isso que você está fazendo. Aí você já perdeu o diálogo já de cara. Às vezes você não consegue recuperar mais o diálogo com o espírito. Às vezes tem que outra pessoa entrar no diálogo porque você já perdeu a condição já. Entendeu?
Então essa forma impositiva, só em raríssimos casos, em raríssimos momentos da comunicação que a gente pode usar essa forma mais impositiva. É só em momentos cirúrgicos ali que a experiência vai demonstrando. Tem determinados momentos cirúrgicos que a gente pode usar essa forma, mas é só em momentos muito delicados. Tem que chegar a hora certa, se a gente for usar uma forma impositiva assim. No mais, a gente tem que buscar a empatia, né? E demonstrar como que nós somos sensíveis à dor do espírito. Porque nós temos realmente que nos colocar no lugar do espírito. O coitadinho não é aquele propriamente encarnado que está sofrendo. O coitadinho é aquele que sofreu no passado e que está até hoje no plano espiritual sofrendo. Eu estou falando coitadinho não de uma forma pejorativa, viu, pessoal? Tá? Não entenda isso de uma forma pejorativa. Né? É uma forma carinhosa que eu estou falando aqui, né? Porque ele que está numa situação bem pior, o maior sofrimento está no plano espiritual, não está aqui, tá? Então, nós temos que nos colocar no lugar dele. Meu irmão, se ele está obsediando alguém, é porque ele sofreu nas mãos daquela pessoa. Então ele não pode sentir, nós estamos querendo proteger a pessoa encarnada e você está atrapalhando a pessoa encarnada. Jamais. Né? Ele tem que sentir a realidade. E qual é a realidade? A realidade nós queremos que todos fiquem bem. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. A princípio a gente não pode falar isso. Né? É exatamente assim, né? Porque ele não aceita que o encarnado fique bem. Então, às vezes a gente tem que até falar assim, meu irmão, eu entendo, você está aí sofrendo, você está com dificuldade, e você está vendo a pessoa numa boa, não é? Você está vendo a pessoa aí vivendo a vida numa boa. Fala, é verdade, é isso mesmo, a pessoa está aí numa boa e devia estar sofrendo. Então, você vai criando a empatia com o espírito, você vai entrando na psicologia do espírito. Qual é a psicologia dele? É essa mesmo, que ele não aceita ver o encarnado bem, que ele acha que ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Então a gente frequentemente, meus irmãos, a gente tem que falar assim, meu irmão, você tem razão, você está certo, eu entendo. Não quer dizer que você está dizendo que a postura dele toda está certa, você está apoiando uma emoção. Qual é a emoção dele? A emoção dele é que ele está certo, então você apoia a emoção dele para chamar a razão. Porque se ele percebe, é que nem os espíritos falam, né? Acho que o André Luiz, Emmanuel, fala assim, concorde imediatamente com o seu opositor. Pessoal, isso funciona muito com o encarnado também, viu? Concorde imediatamente com o seu opositor, seja qual for ele, nos negócios, em casa, concorde imediatamente com o seu opositor. Então, meu irmão, você tem razão, é verdade, a pessoa realmente é ruim, a pessoa, né? O encarnado, mas ele vai sofrer, ele vai sofrer mesmo, é verdade, ele vai sofrer. Você tem razão, né? Mas veja bem, o importante é que você não sofra mais. E você está sofrendo, você sofreu no passado e continua sofrendo até hoje. Você não merece isso, né? Então, a argumentação, né, que a gente tem que usar, né, é bem ampla, né? Na verdade, a gente está dando aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma noção, né? Mas é toda uma ciência, né? A doutrinação tem que ser estudada com carinho, né? A Beth colocou verdade. Ela é a primeira vez que fui convidada para participar da reunião mediúnica. No dia, como não estava passando bem, com muitas dores na coluna, procurei um tratamento para aliviar a dor antes de ir para a reunião. Mas foi, né, Beth? É isso aí. A Tânia é mostrar que compreende a dor dele, exatamente. Né? Então, a gente tem que demonstrar essa empatia, né? Que é uma coisa para a gente exercitar também. Sair da nossa visão mais egocêntrica e olhar pelos olhos do outro. Né? E aí facilita, porque ele percebe, puxa vida, ele está entendendo ele está entendendo o meu lado. Ele está entendendo o meu lado. Então, né, ele vai se abrindo, as defesas dele vão diminuindo. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque vai abrindo espaço para o sentimento. Né? Então abre espaço até para ele chorar, para ele finalmente
se permitir se conectar com o seu sentimento, com a sua própria dor, porque até ele mesmo tinha se desconectado da sua dor, não se permitia chorar, né? O choro é sempre um prelúdio da mudança, né? Nesse caso de obsessão, né? O choro é sempre bem-vindo, porque ele é prelúdio de uma mudança mais profunda, né? Porque o espírito já está se reconectando com a sua emoção, com o seu sentimento, tá? Porque eles se endurecem muito, né? Eles se endurecem, ficam impiedosos, né? Então a gente tem que usar desses instrumentos para ajudá-lo a sair desse endurecimento. Tudo isso para ajudá-lo, para que ele se sinta melhor, né? Por isso que a Joana de Ângeles fala, né? Que a desobsessão é a psicoterapia espiritual. Tá? É a psicoterapia com os espíritos. Tá? Ok? Então, continuando aqui, né? Então, ele deve ter prejudicado muito, na verdade. Você não sabe quem está ali, disse o espírito. Quer dizer, ó, o espírito ele já tá se abrindo mais a conversa, né? Ele já está dizendo, você não sabe quem é ele ali, né? Porque você não faz ideia, né? A gente imagina, né? Continuando, a entidade esclareceu. Você não sabe da maldade, do poder de destruição, da astúcia, dos ardis? Sim, ele prejudicou muito. Não somente a mim, mas a muita gente. E por isso hoje está sofrendo as consequências. O dirigente concordou, o que é muito justo aí, né? Esse é o tipo de frase. Porque você poderia dizer, né? Às vezes um doutrinador poderia dizer, meu irmão, mas você está errado, você não pode fazer isso. Aí já cria uma confusão danada. O quê? Você está falando que eu estou errado? Aí já entorna o caldo, né? Então eu falei o que é muito justo, né? Não poderia deixar de ser justo, pois Deus é todo justiça, né? Então aqui a gente falou que é justo, mas é uma justiça parcial ali, né? É justo porque a lei divina permite que o cobrador esteja próximo ao devedor. Então eu falei pensando nesse sentido. Mas o importante é que ele acaba recebendo como uma aprovação ao que ele está fazendo, né? Como uma não condenação, vamos dizer assim, né? Não propriamente uma aprovação, mas uma não condenação, né? Porque na verdade, no fundo, ele sabe que está errado o que está fazendo, tá, pessoal? No fundo, ele sabe que está errado. Só que ele fica tentando convencer os outros de que ele está só fazendo justiça e tal. Mas ele sabe que está errado, a consciência dele o adverte. Ainda mais um espírito inteligente assim como é o Sukarno. O chefe de uma falange grande como era essa, é um espírito de muita inteligência. Ele conhece tudo isso que a gente conhece aqui também. Só que ele não estava conseguindo se libertar dessa situação, né? Então ele precisa de ajuda externa, né, para fazer isso. Fez uma pausa e prosseguiu com brandura. Mas nós não... eu que falei aqui no caso. Mas nós não somos deuses. Por mais que nos esforcemos, nós não somos deuses. Aí o espírito, cheio de orgulho e prepotência, interrompeu frisando as palavras: eu sou, eu mando, eu posso. Porque é difícil para eles aceitar que existe um poder, né? Um poder maior que o deles. São espíritos tão poderosos que eles não conseguem pensar muito que tem um poder maior e que o poder deles é limitado. Eles não aceitam, pela questão do orgulho e tal, né? Então, eu sou, eu mando, eu posso. E ninguém discute as minhas ordens. Tenho muita gente a meu serviço. Servidores fiéis. Um levantar de dedo é suficiente para que qualquer ordem minha seja cumprida. E deve ser assim mesmo. Nos domínios dele, né? Nos domínios dele, sim. Né? Não propriamente com relação ao planeta, à vida, né? O Deus é o ser mais poderoso, absoluto, né?
Mas nos domínios dele, provavelmente é assim, ele mexe um dedo e os seus servidores fazem o trabalho, né? Eu sei disso, mas o Senhor não percebe que há muita bondade em seu coração. Quanto tesouro não está escondido? Quanto tesouro não foi enterrado pelo sofrimento? Um sofrimento que, com toda certeza, tem sua razão de ser. Se há justiça em tudo o que nós passamos, também é justo. Mas eu sinto que o Senhor é bom, que tem muita luz em seu coração. Muita luz, muita coisa boa, muitas lembranças boas, que talvez o Senhor não queira se recordar, mas que existem. Então aqui, pessoal, na hora eu considerei que era interessante estimular o lado bom dele, né? Que havia uma veia de ligação entre nós ali e que era importante estimular o lado luz dele. Por quê? Porque esses espíritos, eles passam a acreditar mais no lado sombra deles do que no lado luz, né? Assim como a gente aqui na Terra muitas vezes também faz isso, a gente acredita mais nos nossos defeitos do que nas possibilidades divinas que a gente tem, né? Então é sempre útil a gente fazer esse trabalho de sugestão, é um trabalho de sugestão para que ele comece a se conectar com o seu sentimento, comece a lembrar das coisas boas que ele tem, as coisas boas que ele já viveu. Então quando a gente está falando assim, a gente está sugestionando ele também, no momento certo, para que ele comece a reconsiderar essa atitude interior para com ele mesmo. Porque qual que é a psicologia desse tipo de espírito? Eu não tenho mais jeito, eu já estou perdido mesmo, perdido por pouco, perdido por muito, já está perdido mesmo. Essa é a psicologia deles, ainda mais um chefe de falange assim, tá? Ele acha que já está tudo perdido. Então a gente falando isso, a gente vai demonstrando que a gente acredita nele. E a gente acredita mesmo, a gente acredita que todo ser humano, todos serão salvos, todos melhorarão, todos evoluirão, serão felizes. É o que a gente acredita, não é? Então a gente vai demonstrando isso. Não, meu irmão, tá tudo bem, você é uma pessoa boa. Você tem bondade, você tem muita coisa boa no futuro, no presente, que você pode mudar a sua vida e tal. Então a gente vai estimulando nesse sentido, né? Ah, Tânia, é interessante. A gente não tem noção de quanta dor esses irmãos passam para chegarem ao ponto de se desconectar do sentimento. Imagina a dor que não deve ter sentido, né? É isso mesmo, Tânia. É. A gente às vezes passa por coisas tão pequenas aqui na Terra e a gente já fica frio, duro, impiedoso, a gente se desconecta às vezes. Ah, quer saber? Eu também cansei de ser bonzinho, né? Agora comigo vai ser assim, vai ser papuf, né? A gente às vezes ouve, a gente às vezes faz isso, né? Adota essa postura e vai se enrijecendo com as pessoas, se afasta das pessoas, né? Mas depois a gente tem que fazer o caminho inverso, se reconectar com o nosso próprio sentimento, nos aproximar das pessoas, né? Mas isso realmente é um modo de resolver a dor, né? São modos que a gente cria de resolver o nosso problema, só que um modo equivocado de resolver o problema, né? Que na verdade não resolve. A indiferença, a frieza, né? Não resolve, né? Só dificulta mais, né? Então, a gente foi estimulando ele positivamente e tal, né? Para dizer que a gente acredita nele, né? Você não sabe o que está dizendo, tá vendo? Ó? A dúvida dele, ó. Você não sabe o que está dizendo, você não sabe o quão ruim eu sou. A gente poderia entender dessa forma. Você não sabe o quanto mal eu já fiz, a minha capacidade de destruir também. Mas veja que ele estava falando do outro. Olha que interessante, né? A psicologia do obsessor é assim. Ele estava falando do poder de destruição do Osmar, da Solange lá, né? Quanto mal já fez, o quanto... Mas na verdade, ele mesmo, ele tem feito isso também. Ele tem feito a mesma coisa que o outro fez, talvez. Às vezes até pior do que o outro fez com ele. Sob a justificativa de justiça, porque o outro fez mal para ele, ele acaba fazendo às vezes muito mais mal para o outro. E é muito comum isso
nesse tipo de psicologia, tá? Então, e fica claro também que ele não acredita nele, né? Que ele não se ama, que ele não acredita no bem dentro dele, tá? Então você não sabe o que está dizendo, né? E advirto-lhe, sou vacinado contra lisonja. Talvez ele tenha entendido como lisonja, né? Porque ele não acredita nele, então ele estava pensando que aquilo que eu estava falando era apenas um elogio rasgado, vamos dizer assim. E não se tratava de elogio, se tratava de uma estimulação positiva para ele, né? Para ele lembrar das coisas boas da vida dele, porque ele também tem bondade dentro dele, tá? Mas ele entendeu isso como sendo lisonja, né? Mas é verdade, prosseguiu Alexandre, se todos nós tivemos infinitas vidas, todos nós vivenciamos muitas coisas, muitas situações, e nós não somos como nos apresentamos. Somos muito diferentes, porque é um ser integral que já amou, que já viveu muita felicidade, né? Então aqui, pessoal, veja bem, a questão é demonstrar para o espírito que se trata apenas de um momento na vida, que ele não é aquilo, que ele é muito mais do que aquilo que ele está demonstrando. Que ele, na verdade, acabou se fixando no mal, acabou se fixando no ódio, na vingança, mas ele é muito mais do que aquilo. Até para que ele se desidentifique daquela condição momentânea dele. Né? E ele se abra a mudanças que ele pode mudar, que ele não precisa ficar paralisado ali naquela condição. Né? Eu estou tentando explicar um pouco aqui a psicologia da doutrinação, nem sei se interessa para vocês isso também, né? Mas às vezes a gente correndo um pouquinho mais aqui seja mais interessante, né? Mas eu estou só tentando explicar, até porque o material fica gravado aí, às vezes alguém que lida com doutrinação acaba aproveitando essa oportunidade, né? Mas a gente não quer ser muito meticuloso, não ser chato, não, senão fica muito cansativo para vocês, né? Isso, a Nádia deve ter esquecido os sentimentos, né? Você foi fazendo é despertar novamente os sentimentos, né? A ideia é essa, tá, Nádia? É isso aí, tá? Mas isso, na verdade, pessoal, isso funciona com todo mundo, né? Quem me dera conseguir trabalhar como doutrinador o tempo todo, 24 horas por dia. Mas é difícil, viu, pessoal? As condições que a gente tem na reunião mediúnica são condições tão especiais que é difícil a gente manter a mesma serenidade, a mesma clareza de ideias, de sentimentos durante todo o nosso dia, né? O ideal seria isso, né? Vai conversar com o filho, com o marido, com a esposa, né? Com essa mesma tranquilidade, esse mesmo carinho, né? É difícil. Com o cliente, com o patrão, né? Mas é um desafio, né? É um desafio a gente tratar o dia a dia todo como se fosse uma constante doutrinação. Olha que beleza que seria, né? Então. A gente chega lá, né? A gente chega lá. Doutrinando, a gente vai sendo doutrinado por nossa vez, né? Então, então, olha, depois que eu falei isso, olha que coisa interessante, né? Depois que eu falei que, olha, nós não somos como nos apresentamos, somos diferentes, já vivemos, já amamos, já vivemos muita felicidade e tal. Quer dizer, não tem como o espírito refutar isso. Ele é um espírito inteligente, ele sabe da reencarnação, ele tem consciência de um monte de coisa. Esse tipo de espírito, pessoal, a gente pode argumentar assim porque ele sabe de tudo isso, né? Olha o que ele disse. Sim, eu já fui simples e ignorante. Falou com profunda amargura. Você vê como já está abrindo espaço, ó, né? Ele já saiu um pouco daquela, né? Ele já está rememorando as coisas. Ele já está sentindo aquela amargura do que eu tive, o que eu perdi,
né? A distância que eu estou, talvez, de um passado feliz que eu tive. Então ele já está falando com amargura, profunda amargura, né? Aí eu aproveitei o ensejo aí. O Senhor já amou. Isso não é simplicidade nem ignorância, né? Porque ele quis dizer que ele já errou, né? Assim, ele já acreditou no amor, já acreditou nas pessoas e que agora ele não acredita em mais nada disso, né? Então eu procurei dizer que isso não era fraqueza, isso era uma coisa boa. O amor é uma coisa boa. A gente ver a vida de uma forma positiva é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não é sinal de fraqueza, é de força, né? E ele quis dizer que era um sinal de fraqueza, que antes ele era fraco e que agora ele não tinha mais essa fraqueza, né? Mas eu me fortaleci para poder vencer os obstáculos da vida. Olha só, os infortúnios, as dores, os sofrimentos. É isso que a gente faz, pessoal. A gente, a gente se endurece, a gente cria uma couraça, uma armadura para ficar indefensiva contra as pessoas, para não sofrermos mais, para não sentirmos mais. Porque a gente sofreu, a gente sentiu, a gente não quer mais sentir isso. Mas não adianta a gente tentar se proteger de tudo e de todos. Porque o que não tivermos que passar, nós vamos passar. E isso não é ruim. Nós temos que aprender a deixar a dor seguir o seu curso. Não adianta tentarmos bloquear a dor, né? Impedir o fluxo da dor. Deixe ela seguir o seu curso. Vamos compreender, vamos aceitar e vamos permitir vivenciar aquilo que precisamos vivenciar. Se a gente tentar bloquear aquilo, é como você vai no dentista, você fica tão tenso às vezes que dificulta, né? Meu dentista fala, calma, Alexandre, relaxa. Não pegava nem anestesia direito. Ele tinha que aplicar umas 4, 5 anestesias. Também ficava anestesiado até o dia seguinte. Mas é por causa de não relaxar, né? Deixa que aquilo siga o seu curso, né? Então é o que está dizendo aqui, né? Eu me fortaleci. Na verdade, ele não se fortaleceu, ele se endureceu, né? Para poder vencer os obstáculos da vida, os infortúnios, as dores, os sofrimentos. Ele se desconectou. É diferente, né? Hoje nada mais me toca. Olha só. Estou petrificado por dentro e por fora. Ele mesmo falando, estou petrificado por dentro e por fora. Né? Ele sabe que isso não é bom, mas ele sabe que ele acabou fazendo esse trajeto, né, para se proteger de alguma forma, né, vamos dizer assim. Mas ele sabe que não é bom isso, né? Aí eu disse, nós não acreditamos nisso, porque isso é impossível. Isso é impossível. Se temos a fagulha de Deus dentro de nós, isso é impossível. É uma questão de tempo, simplesmente. O que eu quis dizer para ele é que é temporário, que na verdade o que ele fez com ele, isso também seria desfeito. Por quê? Porque a presença divina dentro dele continuaria existindo. Por mais que a gente se petrifique, a gente se endureça, fique impiedoso, pessoal, é só uma questão temporária. Né? Porque a vida se encarrega de nos amolecer de novo. A vida se encarrega, os sofrimentos fazem a gente ter que se abrir novamente. Né? Então isso é temporário. Né? Aí ele disse, mas a fagulha de Deus é inteligência, e isso eu tenho. Aí eu disse, eu acredito. É o pensamento, e isso eu uso. Aí eu disse para ele, mas a sabedoria, meu amigo, é a inteligência a caminho de Deus. Né? Porque ele estava querendo dizer, e aqui é até interessante, que ele não negou Deus, né? Já é uma coisa interessante. Então na nossa conversa, ele já não negou Deus, porque tem muitos que negam Deus, né? Só que ele disse, mas a fagulha de Deus é a inteligência. Então, querendo dizer que ele era astuto, que ele era inteligente, por isso ele estava dominando. E por isso ele estava usando essa força de Deus, né?
Mas o que que esses espíritos fazem, pessoal? Eles hipertrofiam a inteligência, hipertrofiam o raciocínio. Se a gente for dialogar só na base do raciocínio, esses espíritos dão um nó em nós, porque são muito mais inteligentes do que a gente, são muito mais espertos, muito mais astutos do que a gente, né? Então, o ponto fraco deles é justamente o sentimento, que é onde eles endureceram, eles se desconectaram. Então, todo o diálogo que nós formos fazer deve ser um diálogo que conduza para o contato com os sentimentos. Se a gente ficar só na razão pura, na inteligência e tal, ele dá um nó na gente, ele coloca a gente no bolso. Mas aí a gente tem que trazer para a questão do sentimento, da emoção, né? Por isso que eu falei para ele aqui, né? Mas a sabedoria, meu amigo, é a inteligência a caminho de Deus, né? É a inteligência junto com o amor, né? É a sabedoria, né? Querendo dizer que a inteligência não é tudo, que ele era muito inteligente, mas que estava sofrendo pela falta do amor, né? Vocês entenderam? Deixa eu ver aqui. A Tânia colocou, a irmã Dor é muito boa em quebrar couraça. É verdade, é isso aí. A dor é uma das coisas mais úteis para nós, talvez a mais útil, né? É uma companheira muito importante, que de vez em quando aparece para nos reajustar, né? Para nos colocar nos trilhos, para nos reconectar, nos sensibilizar, né? A dor ainda é, infelizmente, né? Mas ainda é o recurso que mais funciona com a gente, pessoal. Isso não é fazer apologia ao sofrimento, à dor, mas é um processo masoquista, né? Não é. Mas é realidade, tá? O que mais nos ajuda a avançar, infelizmente, ainda é a dor, tá? Isso é realidade, né? Aí o Espírito falou, quando eu falei, mas a sabedoria, meu amigo, é a inteligência a caminho de Deus. Não, reagiu ele, peremptoriamente. Né? Eu quis dizer que não é a inteligência pura, assim, a razão pura, né? Os cultivadores da razão pura, mas o equilíbrio com o sentimento. Né? Aí ele reagiu, né? Não. A sabedoria é sabermos usar as condições conforme se apresentam, de modificar as situações a nosso favor, quando elas pareçam absolutamente contrárias e opostas aos nossos desejos. Quer ver? Né? Quer dizer, dentro do utilitarismo dele, né? Então ele quis colocar aí a sabedoria dessa forma, né? Como a gente puxar para o nosso lado quando as situações estão contrárias, né? As situações estão adversas, a gente dá um jeito de... Pois é, mas se Jesus fosse fazer isso, né, pessoal? Ele teria descido da cruz lá para se sobrepor aos outros, né, com o seu poder, com a sua inteligência, com a sua força, tudo. Não foi isso. E não foi isso que ele fez. Ele não se preocupou em converter as coisas a benefício dele, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente acertar é levar vantagem, né? Vantagem assim imediata, né? Nem sempre, né? E frequentemente a gente deixa de ter vantagens imediatas para acertar espiritualmente, né? Para acertar espiritualmente. Aí continuando, né? De qualquer forma, todos nós caminhamos para Deus, e só com o bom uso da nossa inteligência e com o amor que nós temos é que vamos caminhar em direção a Ele. Do contrário, seremos vítimas da nossa própria ingratidão, do nosso próprio descaso com suas leis e com sua bondade. Mas mesmo assim existem muitas soluções para nós. Não podemos imaginar as condições de existência para aqueles que se rebelam contra a bondade de Deus, né? Então aqui eu quis levar a conversa para um campo, né? Que é o campo das consequências, né? Que já que ele acreditava em Deus, já que ele acreditava na justiça de Deus. Veja bem, nós estamos construindo uma lógica aqui que eu já estou partindo de alguns pressupostos.
porque ele não falou, ele não negou Deus. Então a gente estava conversando em cima de Deus. O que é a sabedoria, o que é isso, a inteligência e tal. Então ele aceitou esse pressuposto de Deus, né? Ele aceitou isso. E, e, e então eu usei isso, né? Ele também aceitou o pressuposto da justiça, né? Ele aceitou o pressuposto da justiça, né? Então eu estou usando esses dois elementos, né? A existência de Deus e a justiça, né? Para dizer que nós temos que prestar atenção também nas consequências, né? Que existem encarnações futuras, situações para aqueles que se rebelam contra a justiça divina, contra o amor, né? A necessidade de amarmos e tal. Né? Querendo dizer, olha, é preciso a gente também, no nosso caminho, a gente se acautelar, né? Porque tem muita coisa justamente que Deus criou, muitas leis, né, da sua justiça, da lei de causa e efeito, que pode se converter contra nós, a nosso prejuízo, né? E aí, percebendo que a conversa passava a terreno perigoso, ele reagiu colérico. Basta! Não admito que se fale nesse nome na minha presença, esquecendo que ele próprio, momentos antes, já havia falado. Deus, né? Você vê que coisa, ele ficou com receio porque estava indo para um caminho que é o caminho das consequências, né? Que sempre assusta um pouco os espíritos, porque eles se concentram muito no aqui e agora e ficam com... não querem pesar as consequências do que estão fazendo, né? Então ele tentou colocar um basta aqui, né? Não admito que se fale nesse nome na minha presença, né? Esquecendo que ele próprio, momentos antes, já havia falado. Deus? Eu perguntei, né? É. A entidade parecia um tanto temerosa. Aí eu aproveitei, né? Já que ele tinha reagido, eu pensei assim, bom, se ele reagiu tão fortemente a Deus, eu falei, deixa eu usar mais essa palavra para gerar mais reação nele, né? Uma reação que poderia ser positiva, vamos dizer assim, né? Mas é a força do universo, está em tudo e em todos. Não admito, interrompeu ele. Deus é a suprema bondade. Aí ele disse, condescendi em vir conversar por alguns momentos, atendendo a insistentes reivindicações, mas afianço-lhe que seu tempo está se esgotando. Né? Aí eu disse para ele, sou profundamente grato ao Senhor por ter aceitado vir falar conosco. Pode perceber que dentro de nós não existe sentimento negativo com relação ao Senhor. Pelo contrário, só desejamos o bem e que todos saiam ganhando. Na verdade, a vingança dói, não somente no que está sofrendo, mas também naquele que se vinga, porque continua preso ao seu algoz, lembrando-se dos acontecimentos constantemente, o que é muito doloroso. Né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Já estamos aí com quase 1 hora, né, de estudo. E nós temos ainda um bom trecho para percorrer aqui, tá? Vamos ter que continuar daqui a conversa, né? A conversa que vai ainda alguns momentos ainda aqui, tá? Mas aí semana que vem a gente continua, né? E espero que esteja sendo útil aí para vocês, né? No entendimento, né? Quem não conhece a reunião mediúnica, a doutrinação, ou quem conhece, né? Pode aí também identificar alguns elementos interessantes, tá? Vamos fazer a nossa prece então de encerramento, lembrando desse nosso irmão do Sukarno, né, que foi atendido. Nós não sabemos onde ele está atualmente, mas onde estiver, que ele esteja em paz e que ele esteja estruturando a sua felicidade, preparando-se para uma nova vida ou já vivendo uma nova encarnação, nós não sabemos. Mas tu sabes, Senhor, tu sabes onde ele está, não somente ele, mas vários outros irmãos que foram socorridos. Que todos, inclusive a Solange, o Osmar,
possam sentir a tua presença, o refrigério do teu amor, e que todos também que estamos orando neste momento, também sintamos a Ti, Senhor, e possamos fixar em nós todas essas energias salutares que vertem do alto, qual bálsamo que vem cuidar das nossas feridas, que vem tratar das chagas morais que nós trazemos. Abençoa-nos, Senhor. Envolva-nos em muita paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem. Então, obrigado pela presença novamente, tá? Todos que estão online, a Nádia, a Vilma, a Adriana, a Rossana, a Maria, a Gessilda, Margarida, a Tânia, a Rosarinho, tá? Todos que estão aí, alguns eu estou citando, outros podem passar aí desapercebido, mas a Kátia também, tá? Um grande abraço a todos. E todos que vierem a assistir esse material também. Fiquem com Deus, tá? E a gente se encontra então no domingo no nosso estudo na Casa Espírita, às 10 horas, né? Que nós transmitimos através da internet. Então um abraço, fiquem com Deus. Até mais.